Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras, Poesia dos Imortais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 9 de junho de 2021, quase 20 horas, e como todas as quartas-feiras nós temos um encontro com os poetas da imortalidade. Boa noite, Valdeci. Tudo bom, Valdeci? Seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Que bom. Os amigos estão chegando, amigos dos dois planos da vida, porque é uma lei de sintonia. Vamos nos sintonizando com aqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, e nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, para entrarmos nesse clima espiritual. Boa noite, Adília, boa noite, Cida, tudo bom? Então, do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos iniciar a leitura do Vinha de Luz com a primeira mensagem, a mensagem número 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Emmanuel comenta: assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas, que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da leitura ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Emmanuel nos traz um pequeno trecho que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, item 15. Quem lê, atenda. Jesus. É a mensagem número 1 do livro Vinha de Luz. Senhor,
com alegria em nossos corações, nos reunimos para poder entrarmos nesse clima espiritual, através da poesia, através das mensagens tão belas e que nos conduzem a um caminho de reflexão. E nós vamos iniciando mais uma noite, Poesia dos Imortais. E te pedimos que, através dos teus emissários do bem, a poesia divina possa calar fundo em nossos corações, despertando sentimentos nobres, de fraternidade, de amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Que bom, estamos juntos. Boa noite, Vera. Boa noite, Erli, Carmelina, Alícia. Que bom, estamos juntos. Mais uma noite. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados, um abraço muito carinhoso, muito fraterno, no nosso encontro das quartas-feiras. Hoje, em Poesia dos Imortais, 9 de junho de 2021, nós vamos trazer a poetisa Carmen Sinira, com a poesia Aos Espíritos Consoladores. Mas para aqueles que nos acompanham todas as semanas, já sabem, nós estamos trazendo as poesias do primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós comentamos semanalmente o prefácio. Agora nós estamos comentando o que o próprio jovem Francisco Cândido Xavier escreveu para comentar sobre o primeiro livro que ele estava trazendo, Palavras Minhas. Foi o título que ele deu, Palavras Minhas. E nós fomos narrando a infância do Chico, a dificuldade, a família, os sofrimentos, o processo obsessivo que uma das irmãs sofreu, a fundação de uma casa espírita, o casal Perácio, que deu muito apoio à irmã do Chico quando estava padecendo daquele processo obsessivo. E o Chico vai relatando. E agora nós vamos ler, já estamos quase chegando ao final da fala do nosso querido. Mas ele veio dizendo, devo salientar o precioso concurso da bondosa médium, senhora Carmen Perácio, que através da sua maravilhosa clareaudiência me auxiliou muitíssimo, transmitindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros mentores espirituais. E ainda o carinhoso interesse do distinto confrade senhor M. Quintão. O Chico vem narrando o apoio que ele teve do casal Perácio e também do M. Quintão. M. Quintão, Manuel Justiniano de Freitas Quintão. Manuel Quintão, que foi quem fez o prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo. E ele agradecendo o carinhoso interesse de Manuel Quintão, que tem sido de uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que este, olha só o que o nosso Chico diz, para que este
despretensioso volume viesse à luz da publicidade. Sabemos que Parnaso de Além-Túmulo foram poetas brasileiros e portugueses, mais de 50 poetas, que se utilizaram da mediunidade do Chico para trazer poesias tão profundas, tão belas. Mas ele, com a sua humildade, com a sua simplicidade, ele diz que o Manuel Quintão também auxiliou muito, muito boa vontade, que não poupou esforços o Manuel Quintão para que pudesse ser publicado aquele despretensioso volume, como sabemos, Parnaso de Além-Túmulo, obra magnífica de poetas que nos legaram essas poesias do além, com uma profundidade ímpar. Mas vamos à poesia de hoje, vamos à poetisa de hoje, Carmen Cinira. Carmen Cinira foi um nome literário de Cinira do Carmo Bordini Cardoso. Cinira do Carmo Bordini Cardoso, ou Carmen Cinira. A Carmen Cinira nasceu no Rio de Janeiro, em 1902. O século XX estava iniciando, mas ela desencarna jovem ainda. Ela faleceu em 30 de agosto de 1933. Tinha apenas 31 anos. 30 de agosto. Sua espontaneidade poética era tão grande que ela própria, a própria Carmen Cinira, acreditava serem os seus versos de origem mediúnica. Ela não era espírita, mas ela acreditava que a poesia vinha de uma forma tão espontânea que não era ela. Era de origem mediúnica, quando ela ainda estava entre nós encarnadas. Na sua poesia, ela glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade. Obras que ela deixou: Crisálida, Grinalda de Violetas, sensibilidade. Mas, como espírito, ela nos traz da imortalidade a poesia aos espíritos consoladores. Ela se dirige na poesia aos espíritos consoladores. E ela vem dizendo: donde eres vós, ó formas imprecisas, de arcanjos tutelares, cujas vozes suaves como brisas trouxeram-me nas dores, no auge do meu sofrer, nos meus penares, a irradiação de brando refrigério, frontes aureoladas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado com bálsamo do ouvido do passado e com os místicos olores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente. Serias o fantasma imaginário
da mórbida exaltação da alma do crente? Não, porque sois os sirineus piedosos, dos que vão em demanda do Calvário, da redenção, nos sofrimentos rudes. Vindes das mais remotas altitudes de sublimados mundos luminosos, seres do amor. Jamais traduziria o cântico de luz que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos. Verto ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, repetindo as cadências dos inários, dos orbes, da ventura e da harmonia, onde habitais, glorificando o amor, que da alma faz um ninho de alegria e um foco de esplendor, em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera. Ó irmãos consoladores, que vindes confortar os pecadores, penitentes da vida transitória, dai-me um pouco de luz da vossa glória, estendei-me uma única migalha da vossa paz, que nutre e que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espíritos da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre ainda, todavia, imortal, quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Carmen Cineira. Poesia linda aos espíritos consoladores. Amigos, vamos procurar compreender melhor algumas palavras que a poetisa nos traz. Aos espíritos consoladores é a poesia. E ela começa dizendo: donde eres vós, ó formas imprecisas de arcanjos tutelares? Arcanjos tutelares. O que é um arcanjo? É um anjo de ordem superior, tutelar, que protege, que tutela, que ampara, que defende. No auge do meu sofrer, nos meus penares, nos meus desgostos, nos meus padecimentos, nas minhas aflições, no meu sofrimento, a irradiação de brando refrigério, alívio, conforto, sensação agradável, refrigério, aquilo que alivia a dor moral, um lenitivo, frontes aureoladas,
seres cheios de amor, cujas mãos compassivas ungiram meu coração, ungiram, untaram, no sentido figurado, ungiram, purificaram, corrigiram, melhoraram meu coração com o bálsamo do ouvido do passado. Com o bálsamo. Bálsamo, uma resina, um medicamento. No sentido figurado, bálsamo. Uma consolação, um alívio, um aroma, um perfume. Com o bálsamo do ouvido do passado. Ouvido. Ouvido com L. O-L-V-I-D-O. Ouvido. Ouvido. Quer dizer, com o esquecimento, no sentido figurado, no repouso, no adormecimento, letargia. E ela diz, com o bálsamo do ouvido do passado e com os místicos olores. Místico, e que há mistério, uma razão incompreensível. Místico também pode ser aquele que é muito devoto, com o místico dos olores, do odor, do aroma. Serias o fantasma imaginário da mórbida exaltação da alma do crente, da mórbida exaltação, da enfermiça, da doentia exaltação. Não, não, porque sois os sirineus piedosos. Sirineu, o que auxilia em empresa árdua. Seres do amor, o cântico de luz que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de enganos e gemidos, verto ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, do vosso violino, repetindo as cadências dos hilários, dos orbes, da ventura e da harmonia. Onde habitais? Que d'alma faz um ninho de alegria? E que sol deslumbrante? Em qual esfera viveis a vossa eterna primavera? Ó irmãos consoladores, dai-me um pouco de luz da vossa glória. Estendei-me uma única migalha da vossa paz, que nutre e que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espíritos da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre ainda, todavia, imortal, quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Linda, linda poesia de Senir Arruda. Vamos procurar, amigos, trazer a essência da poesia, a luz do Evangelho e do Espiritismo, de uma forma simples, singela, aos espíritos consoladores. Espíritos consoladores, que é o título da poesia. E nós vamos refletir num pequeno trecho escrito por Celso Martins e Aureliano Alves, quando eles nos relatam que nós temos, em geral, conhecemos, comentamos, duas revelações.
que vieram no Antigo Testamento, através de Moisés, e no Novo Testamento, através de Jesus. Mas para nós espíritas, ainda a terceira revelação, que seria essa terceira revelação através de um homem? Não. Foram ditadas essas revelações pelas vozes do céu, os espíritos superiores, os espíritos consoladores. Deus nunca deixou de revelar-se aos seus filhos, no tempo e no espaço. Desde a antiga China, já na antiga China teria reinado, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, um sábio chamado Forri. E ele já simplesmente transmitia o que aprendera de seus ancestrais. E ele já divulgava há cerca de 3.500 anos, antes de Jesus, conhecimentos de cosmologia, de filosofia. Ele estudou o céu e a terra, a dicotomia, espírito, matéria. Na antiga Índia, o Bhagavad Gita, também de milhares de anos, através dos ensinos de Krishna, os filósofos gregos, já precursores, nos trazendo essas revelações, falando. Os filósofos gregos já falavam do daimon. O que é o daimon? É um demônio, seria um espírito familiar, um guia espiritual, tudo planejado pelo alto. Mas a poesia prossegue. Ela começa, a poetisa, querendo saber de onde são esses espíritos consoladores. E ela diz: de onde eres vós? De onde eres vós? Ela quer entender de onde são esses espíritos que, quando ela desencarna, ela tem a oportunidade de encontrar. De onde eres vós? E nós vemos no livro Momentos de Harmonia, através de Joana de Ângeles e o nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, livro de 1991, quando a benfeitora, ali ela já nos esclarece dizendo 1991, mas, como sempre, atualíssimo. Quem nos ouviu essa semana citando na segunda-feira o outro livro mais recente de Joana de Ângeles, sabe, as mensagens dela são para a atualidade. E ela diz, nesse momento, a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecido de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Porque os espíritos que Joana de Ângeles relata em 1991, momentos de harmonia, já é uma leva que vem para contribuir com a renovação do planeta. O mesmo médium Divaldo, agora em 99, 8 anos depois, em uma palestra, 99, ele nos informa que até o ano de 2025, estamos chegando lá, cerca de 200, isso ao longo dos anos, desde 99, cerca de 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à crosta terrestre através da reencarnação. Nós estamos no momento clímax para essa mudança planetária. E
ele nos convida a imaginarmos, isso em 99, a imaginarmos como será a Terra no ano de 2060. Os bons espíritos, mencionados por Joana de Ângeles, que começaram a reencarnar no início da década de 90, estarão aproximadamente em 2060, estarão aproximadamente com 70 anos de idade. Os 200.000 espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025, como informado por Divaldo, estarão em 2060 com 35 anos de idade. Em 2060, os atuais líderes mundiais e as pessoas que hoje se comprazem no mal estarão o quê? Exatamente, desencarnadas. A poesia continua. Ó formas imprecisas de arcanjos tutelares. O que é um arcanjo? Um arcanjo é um líder dos anjos. O único arcanjo cujo nome é revelado na Bíblia é o arcanjo Miguel. A Bíblia não diz quantos arcanjos existem. O nome arcanjo aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Isso trazendo a Bíblia para o nosso contexto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e também Judas, capítulo 1, versículo 9, vem falando sobre arcanjo. Significa líder de anjos. E provavelmente significa um anjo com grande autoridade, que comanda outros anjos. A Bíblia, ela não fala diretamente sobre a função do arcanjo, mas fala um pouco sobre o arcanjo Miguel, dizendo em Apocalipse, dizendo que lidera o exército dos anjos de Deus. Apocalipse 12, versículo 7. Luta contra o diabo, dá apoio a outros anjos. Está lá em Daniel, capítulo 10. Então, pela informação que temos sobre o arcanjo Miguel, um arcanjo deve ser um anjo muito poderoso, enviado por Deus para missões mais difíceis. Todos os anjos servem e louvam a Deus. Mas, voltando à poesia, frontes alneoradas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado, com o bálsamo do ouvido do passado e com os místicos olores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente. Serias o fantasma imaginário da mórbida exaltação da alma do crente? Não, porque sois os sireneus piedosos, dos que vão em demanda do Calvário. De acordo com os evangelistas Marcos e Lucas, Simão era oriundo de Cirene, nome de uma região do norte da África, aonde hoje se situa a Líbia. Esses 2 evangelistas afirmam que Simão passava vindo do campo. Está em Marcos e em Lucas. Simão vinha do campo, o que pode significar que ele vinha de Cirene para a celebração da Páscoa judaica. Ou talvez estivesse vindo da área rural de Jerusalém.
O Evangelho de Marcos refere que Simão era pai de Alexandre e Rufo, o que pode significar que ele era o progenitor de 2 convertidos ao cristianismo. Segundo a Bíblia, em Romanos, capítulo 16, Paulo cita um certo Rufo e sua mãe, que talvez fosse os 2 convertidos, o Rufo, irmão do Alexandre, um dos convertidos, filho de Simão. Simão, não que o sobrenome dele fosse Cireneu, mas porque ele era de Cirene. E o constrangimento de carregar aquela cruz, imposto pelos soldados romanos, porque ele foi constrangido, ele via passando, os soldados o constrangeram para que ele auxiliasse a carregar a cruz que Jesus estava levando para o Calvário. Segundo a tradição, após ajudar Jesus a carregar a cruz, Simão volta para Cirene e conta o acontecido para a sua família. E Rufo, que era um dos filhos, que foi um jovem rejeitado pelo sinédrio da época, após o pai contar o ocorrido, ele se identifica com aquele homem que o pai ajudou a carregar a cruz. Ele se identifica com o Messias, que era Jesus, e provavelmente foi uma daquelas primeiras famílias gentias evangelizadas após a crucificação. Mas, voltando à poetisa, voltando aos seus questionamentos, ela querer compreender quem eram seres do amor, jamais traduziria o cântico de luz que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos, verto ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, repetindo as cadências dos inários, dos orbes, da ventura e da harmonia, onde habitais, glorificando o amor, que d'alma faz um ninho de alegria e um foco de esplendor, o cântico de luz. Nós vemos em O Livro dos Espíritos, na questão 251, na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, quando nos fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: são sensíveis à música os espíritos? Kardec perguntou de tudo em O Livro dos Espíritos. Questão 251. São sensíveis à música os espíritos? O que os benfeitores respondem a Kardec e a nós? Aludes à música terrena? Eles perguntam, você está perguntando o quê? Está se referindo se os espíritos são sensíveis à música terrena, é isso? Que é ela? Que é essa música terrena? Comparada à música celeste, a esta harmonia, de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, eles continuam dizendo para Kardec, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, porque lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles
muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Mas eles esclarecem. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Por isso, a poetisa quer compreender da onde o cântico de luz, da onde aqueles hinos com tanto esplendor. E os benfeitores esclarecem a Kardec. As músicas celestiais, a música celeste, vocês não conseguem imaginar, vocês não conseguem conceber. E nós vimos no livro O Nosso Lar, quando Lísias fala para o André Luiz com relação à importância da música lá em Nosso Lar, na colônia espiritual Nosso Lar, durante os trabalhos na vida espiritual, enquanto os espíritos estavam trabalhando, a música era ouvida em plena via pública. Ouviam-se belas melodias atravessando o ar. Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço, estímulo de alegria. E a poetisa prossegue: em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera, ó irmãos consoladores. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ele se refere a Asclépios. Asclépios, uma figura veneranda. O Asclépios está sendo citado no livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês devem lembrar, quem já leu a obra, que o Asclépios, provindo de plano espiritual superior, se apresenta materializado junto a uma pequena assembleia de desencarnados. E o instrutor Cornélio explica, elucida, que o Asclépios, ele pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Ele vive, o Asclépios, muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Ele vai explicando com relação ao Asclépios. O Cornélio vai dizendo que o Asclépios já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir através de enviados e missionários de grande poder. Mais adiante, Cornélio ainda esclarece que Asclépios poderá reencarnar em missão de grande benemerência. Olha o que o Divaldo disse. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Muito, muito importante isso. Ele se apresenta dentro de um globo. Ele, espírito, vem a uma colônia espiritual, mas ele vem dentro de um globo, porque ali naquele ambiente, a sua presença já tão evoluída que ele precisou vir
de uma forma especial. A poesia prossegue. Dai um pouco de luz da vossa glória, estendei-me uma única migalha da vossa paz, que nutre e que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espíritos da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre ainda, todavia imortal. Imortal, todos nós somos espíritos imortais. Todavia, diz a poetisa, imortal, quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Muito lindo. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro que se chama, o título, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 26, ele diz: nós viveremos eternamente e o conhecimento da imortalidade expõe nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Ela diz: quero ter luz. Por esta razão, a doutrina espiritista, continua dizendo Emmanuel, por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto, o objeto do Espiritismo, é esclarecer a inteligência humana. Quero ter dessa luz. Obrigada, a poetisa Carmen Cineira, aos espíritos consoladores. Obrigado ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos, paz a todos. Amigos queridos, poesia dos imortais. Nós vamos encerrando com muita gratidão. Vamos fazer a nossa vibração, a nossa prece. Convidamos a todos que se encontram conosco, aqueles que estão conosco pela primeira vez. Foi uma alegria muito grande podermos estar juntos compartilhando. E aproveitamos para convidar amanhã, quinta-feira, 20 horas, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Às quintas-feiras, nas quintas-feiras, somente pelo Facebook. Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. Nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos juntos. Vamos nos unir nessa grande rede de esperança, de amor. Vamos trabalhar na obra do Pai. Mas, para aqueles que agora estão conosco e sentem uma necessidade maior de receber, abram seus corações. Os emissários do bem que estão aqui vão acolher, assistir a cada um. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos agora ampliar os nossos corações, vamos deixar
os nossos corações se expandindo com vibrações de muito amor e vibrações de muita paz. E os emissários do bem vão se utilizar das nossas vibrações para transformá-las em alívio, em consolo, em cura. Vamos juntos. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Ó Senhor, Senhor Jesus, permita com que teus emissários do bem em teu nome possam agora junto conosco, possamos envolver todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro do nosso globo, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão padecendo de dores físicas, mentais, emocionais, espirituais, obsessivas, dores do corpo, dores da alma, que possamos agora, em teu nome, Senhor, que possamos auxiliar. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E os trabalhadores, em teu nome, Senhor Jesus, vão agora auxiliando a cada um desses irmãos. E nós vamos entregando na mão desses emissários o auxílio individual. E vamos juntos, oferecendo do nosso magnetismo, das nossas vibrações, para que eles possam manipular, transubstanciar. E nós vamos vibrando, magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizando os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise. Nós vamos magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando. E esses emissários do bem vão agora magnetizando para que cada um, ao fazer uso, possa sentir o refrigério em suas almas. E nós entregamos a continuidade do trabalho a esses benfeitores amigos e convidamos a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, e os benfeitores amigos, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando em benefício de cada um que agora nos vem à mente. Nós vamos dar um tempo para dirigirmos as nossas súplicas.
e deixando a continuidade do trabalho a esses emissários do bem, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, vai penetrando através do centro coronário e percorrendo cada centro vital, desde o centro coronário até o centro plantar, célula a célula, molécula a molécula, e essa energia se expande além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Confiemos no amor de Jesus. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Gratos somos, Senhor, por tudo que nos foi oferecido, agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos queridos, plenos por tudo que recebemos, só podemos agradecer. Agradecer, desejar a cada um que nos acompanha, que a doce paz de Jesus permaneça no coração, no lar de cada um de vocês. Aguardando vocês amanhã, quinta-feira, 20 horas, pelo Facebook. E para aqueles que desejarem alguma orientação, desejarem algum atendimento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós entraremos em contato. O DDD é o 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Paz a todos. Jesus sempre no coração de cada um de vocês. Um abraço para todos que foram chegando, a Adriana, a Alice, a Cida, o Arnaldo, a Eudócia, todos que estão aqui conosco. Um beijo grande e até amanhã.